Olá, pessoal. Eu vou gravar um vídeo rapidinho para vocês ensinando a usar o CAD Simu, tá bom? Esse é um simulador de circuitos que vai ser muito mais prático para vocês se vocês ficarem fazendo os diagramas aqui do que no papel. Quem não tiver computador ou ficar muito difícil de fazer os diagramas no CAD Simu, tudo bem, podem continuar fazendo o diagrama no papel. Mas eu acho que vai facilitar muito para vocês e é por isso que eu estou fazendo esse videozinho. Então, primeiro vocês têm que baixar o CAD-SIMU e, e aí vocês chegam no Google e colocam baixar. Pode ser aqui por esse link da sala da elétrica. Ah, desculpem, acho que esse link é melhor aqui. E aí vocês têm várias opções aqui para baixar. CAD-SIMU em português. E aí vocês podem baixar essa versão aqui, 3.0. E aí ele vai começar a baixar um arquivo zipado. Eu vou parar, porque eu já baixei, tá? Quando ele acabar de baixar, vocês vão clicar no arquivo, e aí vão abrir o INRA. E aí ele vai estar assim. Vocês vão selecionar tudo, extrair para algum lugar que vocês queiram. Eu coloquei em documentos e eu criei uma pastinha chamada CAD-SIMU 3.0. E aí eu não vou fazer isso porque eu já fiz também, mas também é bem rápido para extrair o arquivo. E aí você vai lá no lugar para onde você extraiu o arquivo. No caso, o meu foi aqui. E aí você clica nesse ícone aqui, que é o executável do CAD-SIMU. E quando você clicar, ele vai aparecer essa janelinha. Vai abrir uma coisinha para colocar a senha, que a senha é sempre 4962, que é essa da tela. 49. Ok. E aí abriu a janela. Vocês maximizam a janela. Se quiser, podem dar um pouco de zoom, podem fazer o que quiser. E aqui tem todos os componentes que a gente precisa. Então, nesse primeiro botão aqui, tem todas as alimentações. Então, quando a gente clica nas alimentações, aparecem aqui fase, neutro, condutor de proteção, PE. Uma alimentação que tem os dois já tem fase e neutro. Uma alimentação com fase, neutro, condutor de proteção, três fases e o condutor de proteção, três fases e o neutro, e assim vai. A gente vai usar para o nosso circuito essa alimentação aqui, três fases e o condutor de proteção. E aí, quando vocês fazem isso, ó, o mouse fica com coisinha. Se você clicar com o botão direito, ele some. Ou então apertar no ESC do teclado. E aí sumiu. Pronto, coloquei aqui, tem as três fases e o condutor de proteção. Aí, para o nosso diagrama que a gente está fazendo hoje, que é partida direta, a gente vai usar fusíveis para proteção. Então, a gente vai usar três fusíveis. E aí, vocês colocam os três, tenta colocar alinhado, certo? Então, clica com o botão direito, ele some. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Tá vendo que tá alinhadozinho? E aí, é importante que esteja alinhado, porque quando a gente for puxar os fios, fica mais fácil. Para puxar os fios, para conectar os três, a gente vai clicar aqui, ó. É a opção cabos e conexões, é a última opção. E aí é essa opção aqui, com três fios na vertical. Eu podia pegar um por um, mas com três é mais fácil. Então, três fios na vertical. E aí, quando eu for conectar, eu tenho que prestar atenção nesse quadradinho pequenininho, além da cruz. Então, o quadradinho, quando ele está encaixado no ponto que eu quero conectar, aperto no mouse e desço. E aí, ele conectou, tá vendo? Então, eu conectei aqui as fases nos meus fusíveis. O diagrama que a gente está fazendo hoje, pessoal, é esse do vídeo.
tá? Que é o mesmo que quem for fazer no papel vai fazer esse mesmo diagrama aqui. Então, esse diagrama ele tem fusíveis, tem os contatos de força do contator, tem um relé térmico para proteção e tem um motor, tá? Então, a gente vai colocar todos esses elementos lá no CAD Simon. A gente já colocou os fusíveis, vamos para os contatos de força do contator. Para colocar os contatos de força do contator, vocês vão aqui em contatores, comutadores. E aí, vocês vão ter essa opção aqui, com contator trifásico. Encaixa o contator aqui. E aí, de novo, deixa ele alinhado para colocar os fios depois. Aí, a gente vai ter relé térmico, né? Que tem que colocar. Tem que colocar o motor trifásico também, mas daqui a pouco a gente coloca. Aqui nessa opção, ó, automáticos disjuntores, tem a opção aqui relé térmico, já é o trifásico. E aí, do mesmo jeito, coloque ele aqui embaixo dos contatos do contator, alinhado. E por último, vamos colocar o nosso motor trifásico, que é o objetivo do acionamento. A gente coloca o motor aqui embaixo, alinhado também. E aí, a gente vai fazer aquilo de ligar todos os fios. Então, vamos com os fios com os 3 pontinhos, sempre prestar atenção aonde o quadradinho tá. Puxa para baixo, liga, puxa, liga, puxa. E por último, vamos conectar o nosso condutor de proteção, que está aqui em cima na alimentação e está aqui embaixo na carcaça do motor. Para conectar o condutor de proteção, eu vou ligar esse fio aqui, que é um fio próprio para aterramento, tá? Na verdade, ele vai ser, na simulação vai ser igual a um fio normal, só que ele tem a cor diferente, e aí na instalação a gente sabe que a gente tem cores diferentes para fase, condutor de aterramento, condutor de neutro, então é importante colocar no diagrama também cor diferente. E aí ligamos o condutor de proteção. Pronto. O nosso circuito de força ele já está pronto aqui. Eu tenho as 3 fases, tenho o condutor de proteção, tenho os fusíveis aqui, então se tiver curto-circuito ou sobrecarga, esses fusíveis vão fundir, protegendo o motor. Tenho a contactora, que é quem vai acionar o motor de fato. Tem o relé térmico, que também quando tiver sobreaquecimento, tanto pela passagem de corrente quanto um outro tipo de sobreaquecimento que aqueça os fios, esse relé vai abrir. Então, para a nossa partida direta, está pronto aqui o diagrama de força. Agora, a gente vai para o diagrama de comando. Então, vamos dar uma olhadinha de novo em como é o nosso diagrama de comando, tá? A gente vai ter, ó, quem estiver fazendo no papel, vai copiar mais ou menos esse diagrama aqui, que é pegar 2 fases para ligar, para acionar o diagrama de comando. E aí, para proteger essas fases, a gente vai colocar 2 fusíveis, então um na fase 1, um na fase 2. Tanto faz, tá, gente? Usar a fase 1 e 2, ou usar a fase 3, 2 e 3, tanto faz. Então, a gente vai proteger com 2 fusíveis. A gente vai usar o contato normalmente fechado do relé térmico, então a gente já estava usando o relé térmico lá no contato de força, lá no circuito de força, e aí a gente vai pegar o contato normalmente fechado que tem junto desse relé térmico e vai colocar aqui no diagrama de comando. A gente vai usar 2 botoeiras, uma que é normalmente fechada, que ela vai ser usada para desligar o circuito, porque ó, quando eu aperto essa botoeira S0 aqui, ela vai abrir e vai desligar o circuito. Vai parar de passar a corrente por aqui e vai desenergizar a bobina. E a outra botoeira será usada para ligar o circuito. Ela é um contato normalmente aberto. Quando eu apertar essa botoeira, ela vai fechar isso aqui. E aí vai passar a corrente até a bobina, energizando a bobina K1. E a bobina K1 é a bobina da contactora. Então, é essa bobina quem vai energizar a contactora, mudar os contatos normalmente abertos do diagrama de força para fechado. E aí, esses contatos fechados vão energizar o motor. Vamos voltar lá para o nosso CAD Simon. Então, precisa de 2 fusíveis, 2 chaves, a bobina da contactora e um contato normalmente fechado do relé térmico. Para lá.
Então, eu vou precisar de 2 fusíveis, que estão aqui. Aqui no Cadecimu, vocês podem selecionar o fusível e girar ele, tá? Se vocês quiserem deixar ele de lado, que nem estava lá, podem fazer isso. Vou colocar o fusível aqui. Ver como é que tá o desenho lá, dá uma colada. Para deixar bonitinho, eu vou pegar ele 2 aqui em cima. E aí, esse fiozinho, ele não permite que você dobre o fio, tá? Então, você vai até o ponto que quer, para, depois clica de novo e puxa. Pronto, coloquei aqui os meus 2 fusíveis. Aí, depois, eu vou colocar o contato normalmente fechado do relé térmico. Ó, esse aqui é o terceiro do final para cá. Contato relé térmico normalmente fechado, tá? Tem que ser esse, porque não pode ser uma botoeira normalmente fechada. Porque a botoeira não tem nada a ver com o relé, ela não vai abrir quando o relé abrir, né? Então, a gente precisa que esse contato aqui, ele abra quando o relé abrir, tá bom? Deixar ele alinhado aqui. E conectar com o fiozinho de alimentação, do ponto 2 até o contato 95. Ó, gente, esse aqui eu conectei errado. Tá vendo que a linha tá indo até o final? Eu vou conectar de novo para vocês verem. Ela tem que começar aqui, no finalzinho do componente, tá? Então, eu coloquei o relé térmico aqui. Veja que o nome do relé térmico é F, tá certo? Eu posso renomear ele aqui de qualquer jeito, mas esse nome aqui é F. E aí, prestem atenção que o nome desse relé térmico aqui também é F. Se eu tivesse mais de um relé, eu tinha que prestar bastante atenção nisso, tá? Porque eu quero que esse contato aqui seja desse relé térmico. Quando esse relé abrir, esse contato no diagrama lógico vai abrir também. Aí, além do relé térmico, a gente vai ter as botoeiras, né? Vamos colocar aqui. Botoeiras de liga e desliga. Então, uma botoeira normalmente fechada para ser a botoeira desliga e uma botoeira normalmente aberta para ser a botoeira de liga. E além das botoeiras, a gente vai ter, por último, a própria bobina do contator. Que ela está por aqui, ó, contatores e sinalização. A gente tem aqui bobina, contator. E aí, mais uma vez, eu peço a vocês que prestem atenção nos detalhes dos nomes. Essa bobina aqui que eu estou acionando é a bobina dessa contatora, né? Eu quero que quando eu ligar aqui meu diagrama de comando, eu energize essa bobina e essa bobina ligue as chaves aqui da contatora para energizar o motor. Então, o que é que tem que ser? Ela tem que ter o mesmo nome que essa contatora aqui. Se aqui está KM, ó, quando eu clico 2 vezes, aparece aqui nome KM. Ok? Aqui o nome também tem que ser KM. Então, eu vou modificar esse nome aqui para ser KM também.
E aí eu vou fazer a ligação. Pronto. Esse aqui é o circuito de partida direta do motor com o circuito de força de um lado e o diagrama de comando do outro. Aqui no CAD-Simu, a grande vantagem deles é que, além de ser muito mais fácil de desenhar, né? Se vocês fossem desenhar isso no papel, vocês iam demorar um bocadinho. Aqui você pode simular. Então, você tem como saber se você realmente desenhou as coisas certo. Tá faltando aqui uma conexão, gente. Ia simular e ia dar errado. Do 96 para o 11. E uma outra conexão aqui do 12 para o 13. Pronto. Agora eu posso simular. E aí, quando eu apertar aqui o botão liga, eu deveria estar acionando minha contatora. E não está funcionando. Por que será? Oi, pessoal. Tava vendo aqui que aqui em cima no circuito eu tinha... Ele estava como se estivesse conectado às duas fases, a 2 e 3. Então, tive que corrigir aqui. Tinha um curto-circuito aqui. Então, você puxa só a fase 2 para o fusível F4 e só a fase 3 lá para baixo para o outro fusível, tá? Que é o F5. Aqui ainda tem um outro probleminha que a gente tem que corrigir, que é, eu coloquei duas chaves aqui, rapidinho puxei dali, né? E elas estão com o mesmo nome, vocês estão vendo? Ó, essa chave normalmente fechada está com o nome S, e essa chave normalmente aberta está com o nome S também. O que é que vai acontecer? Se elas têm o mesmo nome, significa que elas estão interligadas. Então, quando eu apertar essa chave aqui para fechar, a outra chave vai abrir. E não é isso que eu quero, né? Eu quero uma chave para o liga e a outra para o desliga. Então, eu quero que elas sejam diferentes. Então, essa aqui, como é sempre botoeira, gente, eu vou chamar de B0 para representar a botoeira 0 ou BD para a botoeira desliga, tá? Como vocês preferirem. Eu vou chamar de B0. E aqui eu vou chamar de B1. Podia ser também BL para a botoeira liga. Pronto, agora eu acho que está tudo ok. Então, a gente puxou duas fases para o diagrama de comando. Está passando por dois fusíveis, cada fase por um fusível. A L2 está passando pelo fusível F4. Aí depois está passando pelo contato normalmente fechado do relé térmico, que é o mesmo relé térmico que tem aqui. Depois eu estou passando por uma botoeira que ela está normalmente fechada, que ela serve para desligar o circuito. Quando eu apertar essa botoeira B0, eu vou abrir e aí eu vou desligar o circuito. Vou cortar a corrente a partir dela aqui. Depois eu tenho a botoeira B1, que ela vai servir para ligar o circuito. Quando eu apertar, ela vai fechar, ó. E aí vai ficar um circuito totalmente fechado aqui até a bobina KM. E a bobina KM, ela tem o nome KM justamente porque é o mesmo nome da contactora. Então, no equipamento, é o mesmo equipamento, tá? Ela tá juntinho lá dos contatos de força da contactora. Então, a contactora, ela tem uma bobina, geralmente 3 contatos de força, se ela for trifásica, e alguns contatos de comando, que você pode usar aqui no diagrama de comando. Por enquanto, a gente não está usando nenhum contato da contactora aqui no diagrama de comando, mas a gente vai usar, tá? Vou só mostrar como é que simula isso aqui. Então, a gente aperta play aqui, simulação. E aí, quando eu apertar na botoeira B1, ó, veja que a bobina aparece energizada. E aí, quando a bobina KM está energizada, ela fecha esses contatos aqui de KM, ó. Os contatos 1, 2, 3, 4 e 5, 6. E aí, fechando esses contatos, como os dispositivos de proteção estão todos fechados também, eu vou energizar o motor. E aí, vejam que o motor ali aparece nessa cor cinza também, indicando que ele está energizado. Eu estou explicando isso tudo para vocês e eu estou clicando aqui no mouse, tá? Por quê? Porque essa é uma botoeira sem retenção. Quando eu soltar o mouse, o que é que vai acontecer? Soltei. Ela volta para a posição original e desenergiza a bobina. Desenergizando a bobina, os contatos de KM voltam todos para a posição inicial, que são abertos. E aí o motor é desligado, tá? Então, isso aqui é uma partida direta,
simplesmente sem retenção aqui, usando apenas uma botoeira para energizar a bobina, que aí energiza os contatos e energiza o motor. Como é que a gente vai fazer para isso aqui ele ficar com retenção, mesmo a gente utilizando essas botoeiras normais, sem retenção? A gente vai ter que acrescentar um contato selo. Então, vou ter que pausar a simulação. Ó. Se eu não pausar a simulação, eu não tenho como mexer nas outras coisas. Aqui fica tudo cinza. Pausei a simulação. E aí, eu vou acrescentar contatos. Então, contato auxiliar, normalmente aberto, desse tipo aqui. E aí, eu vou acrescentar esse contato em paralelo com o meu botão de liga. Então, acrescentei ele aqui. E vejam que ele tem que ter um nome diferente. Depois a gente tem que renumerar todos esses contatos aqui, tá? Mas isso daqui a pouco eu explico. Mas ele vai ter que ter o mesmo nome da contatora aqui, porque ele vai ser um contato auxiliar dessa contatora. Quando essa bobina aqui, KM, for energizada, tudo que tiver de contato aberto na contatora vai ser fechado. Então, todos esses contatos de força vão ser fechados, como a gente já viu na simulação, e esse contato aqui, que está normalmente aberto, ele também vai ser fechado. Então, a gente vai usar ela para, quando energizar essa bobina, esse contato aqui ser fechado e manter ela sendo energizada, mesmo que a botoeira reabra, tá? Vamos ver como é que vai funcionar. Vou só conectar ela aqui, puxar os fios. Puxei aqui. E aí eu posso iniciar a simulação. Quando eu iniciar a simulação, eu aperto na botoeira de ligar. E aí viram que quando eu apertei, ó, KM fechou aqui. E agora sim, a bobina continua energizada e os contatos aqui continuam fechados e o motor continua ligado. Então, a gente conseguiu fazer aqui o contato selo, tá? Esse é o diagrama de partida direta. Então, o que eu quero que vocês façam é simplesmente ou fazer esse desenho no papel ou fazer no CAD Simu. Eu acho que vale a pena a gente fazer no CAD Simu, porque quando esses diagramas começarem a ficar mais complicados, vocês vão ver que é muito mais fácil fazer aqui, até porque vocês podem, tipo, copiar, colar, pegar o projeto da semana anterior, pegar uma parte e colocar aqui, tá? Então, eu acho que vale a pena fazer isso aqui. Então, vou pausar a simulação rapidinho. Vocês vão acrescentar o nome de vocês, então vocês vêm aqui no Azinho, texto, aí no meu caso... E aí vocês podem acrescentar o nome de vocês em qualquer lugar da simulação. Pode tirar o print dele assim, ou pode simular. Vou até ligar o motor para ficar um print mais bonitinho. E aí vocês vão tirar um print dessa tela. Tem aqui essa ferramenta de captura, mas pode ser qualquer print aí da tela. Vocês vão tirar um print assim, ó. E aí é essa imagem que eu quero que vocês submetam lá no Google Classroom para mim, tá bom? O mais importante aqui é fazer a atividade, porque vocês aprendem muito quando fazem. Mas aí a atribuição de notas e faltas vai ser de acordo com ter essa imagem aqui, tá? Não esqueça de colocar o nome de vocês na imagem. E é isso.